Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravarmos a nossa ministração de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. O tema da ministração de hoje ele é extremamente importante e eu gostaria de chamar a sua atenção porque do entendimento correto desse estudo de hoje vai depender completamente do seu futuro, o seu bem-estar e o seu sucesso. E o tema de hoje é: você é um homem natural ou um homem espiritual? Vou repetir. Você é uma mulher natural ou uma mulher espiritual? Amado, a distinção dessas duas características vão determinar o seu futuro e aquilo que você vai ser no reino do nosso Deus. Mas antes de qualquer coisa, vamos ter uma palavra de oração para o tema de hoje. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu reconheço a minha total incapacidade humana de ministrar essa palavra de maneira natural. Quero lhe pedir, Pai, que o teu Santo Espírito me encha, me capacite, me unja com o teu poder, para que o estudo dessa palavra seja algo impactante na vida daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Senhor, também te pedimos que o Senhor conceda para cada um dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, que o Senhor conceda, Pai, espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da tua palavra, para que essa palavra que estamos estudando aqui não seja uma mera palavra, mas seja algo poderoso da parte de Deus, que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, hoje e para sempre. É o que eu oro, Pai, e agradeço já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o grande problema das igrejas hoje é que há uma mistura entre homem natural e homem espiritual. Muitas pessoas não sabem distinguir uma coisa da outra, acham tudo muito bonito, mas não entendem nada. Porém, é muito necessário que você entenda o seguinte: há pessoas naturais e há pessoas espirituais. Quem são as pessoas naturais? São aquelas que nascem do pai e da mãe, são aqueles que nascem de modo natural. Os nossos pais tiveram uma relação conjugal, surgiu uma criança, nasceu no hospital, a criança cresceu, ficou gente grande, ele é uma criança natural, tá? Agora, Deus não quer apenas que nós continuemos como homens e mulheres naturais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus e Pai, ele é sobrenatural. Por isso é que ele quer nos instruir, nos ensinar, nos orientar a que busquemos essa verdade. E eu vou trazer algumas palavras bíblicas que vão nortear a nossa pregação, o nosso entendimento e a nossa sabedoria. Veja, Jesus, antes de ascender aos céus, ele deu duas grandes comissões para os seus apóstolos. A primeira está em Marcos 16, 15 e 16, que diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui começa a se desenhar o esquema do nascimento espiritual. Então, Jesus deu uma ordem expressa para todos os cristãos, em todos os lugares do mundo, pregar o evangelho do reino de Deus, para que as pessoas tenham a oportunidade de aceitar ou não aceitar. Mas não será uma coisa automática, será uma coisa consensual, será uma coisa decidida por você. Ninguém pode decidir por você. É você que vai decidir. Então a primeira grande comissão é essa: ide, pregar o evangelho em todo mundo, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas adiante o Senhor dá uma outra
grande comissão para os apóstolos, depois de pregar o evangelho, que aí a coisa não para por aí. Ele diz assim: todo o poder e autoridade me foi dada, no céu e na terra. Está escrito em Mateus 28, 18 a 20. Todo o poder e autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, a primeira comissão é extremamente importante, pregar o evangelho a todo mundo. A segunda é uma continuidade dessa, porque se não houver essa primeira, a segunda não vai ter cabimento, que é ir fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, fazendo um discipulado, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e vem aquela bênção maravilhosa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um certo dia, um fariseu famoso chamado Nicodemos, um dos príncipes dos fariseus, foi ter com Jesus à noite, porque ele não queria se comprometer e passar lá durante o dia para as pessoas perceberem. Então à noite ele foi lá, bateu na porta, Jesus abriu e ele falou: Senhor, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém faz as obras que tu fazes se não vier de Deus. Aí Jesus emendou com ele: Nicodemos, deixa de lero-lero, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí ele se intrigou: Senhor Jesus, como alguém pode nascer, sendo velho? Era o caso de Nicodemos, que já era um cidadão lá de 60 anos, gordão, forte. E ele ficou intrigado: como que eu posso nascer de novo? Posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: olha, tem mais. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Você não sabe de onde vem, para onde vai, mas você sente o vento. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Ele é que vai entender as coisas do nosso Deus. Agora, Nicodemos, muito me admira de você ser um mestre em Israel e não conhecer essas coisas. Então, meus irmãos, nós vimos 4 passagens aqui, muito interessantes, a respeito de homem natural e de homem espiritual. Veja, a ordem é pregar o evangelho em todo mundo, a toda criatura. A segunda ordem é fazer discípulos de todas das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda assim, o Nicodemos foi questionar Jesus a respeito dos milagres dele, e Jesus trouxe uma revelação maravilhosa. Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele falou assim: quem nasce da água é água, quem nasce do Espírito é Espírito. Veja, um dia eu e você nascemos da nossa mamãe natural, né? E ali você sabe que você estava envolvido numa bolsa, e na hora de você nascer, aquela bolsa se rompeu, a água se derramou e a criança nasceu. Então, esse é o primeiro nascimento feito das águas, mas esse é o nascimento natural. O nascimento natural não nos capacita a ir morar no céu, porque é natural e Deus é sobrenatural. Agora, existe o nascimento espiritual, que é assim, ó. Jesus, João 1,11 diz: Jesus veio para os que eram seus, para os judeus, mas os judeus não o receberam. Todavia, para todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do varão, do homem e da mulher, mas nasceram de Deus. Aí você está delineando agora a questão do nascimento espiritual. Então, tudo isso, meus amados, é feito mediante a revelação, poder de Deus, mas há algo que é uma aquiescência humana. Se o homem não quiser, nenhum ser humano vai ser salvo. Jesus disse ali em Efésios 2, 8 a 10 o seguinte: e pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de homem para que ninguém se glorie, mas nós somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então veja bem, a fé para o novo nascimento, para a salvação, é algo muito especial, muito sério, muito importante. Por isso é que a ordem é... Muita gente acha, amados, que todas as pessoas são filhas de Deus. Isso não é verdade. Eu vou te provar biblicamente. Por quê? Porque era a ordem que Jesus deu para pregar o evangelho em todo mundo, para toda criatura. Então veja bem, todas as pessoas da face da terra são criaturas de Deus. Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. Então, mas, a partir do momento que você toma entendimento na sua mente das coisas espirituais, aí vem o comando. Meu querido, agora você tem que deixar de ser criatura para se tornar filho de Deus. Pastor, como é que eu consigo fazer essa transformação, esse grande milagre? Veja, você já viu que tem várias passagens que nos orientam nesse sentido. Agora, o ápice para você fechar o pacote lá em Ezequiel 35, 36, 25 e 26 diz assim: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos pecados, vos purificarei. Tirarei de vós o coração de pedra, e porei um coração de carne. Colocarei dentro de vós um espírito novo, e colocarei dentro de você o Espírito Santo, que vai nos guiar a toda a verdade. Aqui está o verdadeiro novo nascimento. É uma obra que é feita em parceria do homem, da pessoa, né, do Filho e de Deus e a Trindade, porque se não houver a manifestação dos três, esse milagre não vai acontecer. O Pai planejou, o Filho foi o sacrifício aceitável e o Espírito Santo foi o regente que coordenou toda essa operação. Então veja bem, o ser humano natural, ele tem um coração duro, um coração empedernido, um coração orgulhoso, um coração prepotente, que não perdoa. Esse é o homem natural. Você deve conhecer muitas pessoas que têm essa característica. Mas, depois que o Senhor coloca água pura sobre nós, que é a palavra, ele então tira, é Deus que faz essa operação, não sou eu nem você. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, coração maleável, obediente, um coração temente a Deus, perdoador. Mas, ainda assim, o homem ainda está morto. Por quê? Na sentença do Éden lá, ele diz que se comesse da fruta, ele iria morrer. E morreu. Não fisicamente, como a gente pensava, mas morreu espiritualmente. Então, aquele espírito humano que estava no homem, ele continua lá, mas ele não tem comunicação com Deus. Ele está com a via interrompida, ele está offline, ele não se comunica com Deus. Mas quando Deus coloca no homem um espírito novo, aí a coisa fica online. Aí o homem passa
a se comunicar com Deus através da oração, da adoração, do estudo da palavra, de todos os mecanismos que Deus proporcionou para nós. Então, veja, o Senhor lava o nosso interior, né, para limpar os pecados, troca o coração de pedra por um coração de carne, coloca um espírito novo para a gente ter comunicação agora com Deus, e finalmente ele coloca o seu Espírito Santo para habitar dentro do homem. Não é mais para habitar do lado de fora, é para morar dentro do homem. Aí o Espírito Santo vai nos ajudar a obedecer, a fazer a transformação de que nós precisamos, enfim, fazer todos aqueles procedimentos que são necessários. Então, essa passagem de Ezequiel 36, 25, 27, é que nos dá a chave do que é o novo nascimento. E para fechar a cereja do bolo, há uma oração que você precisa fazer, que é a oração de confissão. Lá está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então há muitas coisas sobrenaturais quando você passa por esse processo. Por exemplo, todas as pessoas, naturalmente falando, estão no reino das trevas e estão algemadas, porque no reino das trevas não tem moleza. Então, quando você fala com a sua boca, todo o reino espiritual toma conhecimento. Você diz, agora eu não pertenço mais a Satanás, agora eu entrego a minha vida para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Jesus manda um anjo poderosíssimo vir ao seu encontro para tirar suas algemas espirituais, para que você fique livre. Então, Colossenses 1,13 diz assim, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a saber, a quem temos a salvação e a redenção em Cristo Jesus. Então, veja que é todo um processo. Agora, muita gente não passou por esse processo de maneira profunda, de maneira inteligente, de maneira com revelação de Deus, e aí está na igreja misturando todas as bolas. Nunca nasceu de novo, está lá se esforçando, lutando para fazer a coisa certa, mas nunca consegue, porque o ser humano natural não consegue obedecer a palavra de Deus. Então, meus amados, acima de qualquer coisa, você precisa parar, refletir, falar com Deus, conversar com um pastor e fazer uma avaliação da sua vida. Será que você é realmente nascido de novo? Ou você é apenas um crente denorex? Isso aqui só quem é antigo sabe. Aquele negócio que tinha cheiro de remédio, cor de remédio, mas não era remédio, era um shampoo para cabelo. Denorex. Então, tem cheiro de remédio, tem cara de remédio, tem gosto de remédio, mas não é remédio. Então, tem muita gente hoje nas igrejas vivendo um cristianismo medíocre, vivendo um cristianismo pobre. Não é só pobre de dinheiro, mas é pobre de espírito, é pobre de todas as coisas, de conhecimento, de inteligência. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Querido, enquanto você não nascer de novo, você vai viver muitos perrengues na sua vida. Veja, não estou dizendo com isso que quando você nasce de novo, agora a sua vida virou um mar de rosa. Não é assim. Claro que as lutas vão vir, mas você tem força, você tem apoio, você tem o Espírito Santo que vai te ajudar a superar todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as situações. Então, eu quero chamar a sua atenção nessa ministração para a seguinte questão. Você é um homem nascido de novo ou você é um homem natural, que só nasceu da mamãe? Então veja bem, se você é um homem natural, você precisa completar o processo. Olha o que diz a palavra
de Deus. E tudo isso aqui é Bíblia, gente. 1 Coríntios 2, 14 e 15, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, isso é uma declaração muito forte. Nós temos a mente de Cristo. Olha, só quem tem a mente de Cristo é o homem espiritual. Veja, o homem natural, meus amados, ele não aceita as coisas de Deus, porque parece loucura. Por exemplo, cara, você rala o mês inteiro, no final do mês você vai ter que dar 10% da sua renda para a igreja que você congrega. Isso é algo loucura, não entra na cabeça do homem natural. Então, quem não é nascido de novo, quem não é homem espiritual, jamais vai dar dízimo, porque, eu vou dar dízimo para engordar a barriga de pastor? Meu amado, o dízimo não é do pastor, o dízimo é do Senhor. Outra coisa, o camarada foi roubado, saqueado, destratado, fizeram com ele gato e sapato. Aí você se converte e o pastor fala: meu irmão, agora você vai ter que perdoar o fulano. Ah, não. Você não sabe o que ele fez comigo, pastor? Eu não perdoo nunca. Não existe essa palavra nunca no dicionário do cristão. É uma razão simples. Se você não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco Deus Pai vai perdoar as tuas ofensas. E olha, meu querido, as nossas ofensas são muito maiores para com Deus do que aquela que os nossos amigos têm para conosco. Então o perdão, meu amado, é uma coisa louca, mas você tem que perdoar. Terceira coisa, você tem que amar as pessoas. Como que eu vou amar? Inclusive os seus inimigos. Você tem que amar. Porque Jesus resumiu os mandamentos que foram dados em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo, esse amor a Deus está invalidado. Eu não posso amar o meu próximo se eu não amo a Deus. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. Então, nós precisamos compreender que essas coisas que eu estou citando aqui, o homem natural não aceita, não entende. E não pode entender mesmo, porque isso são assuntos espirituais que eu e você só vamos entender quando a gente tiver um espírito nosso recriado. Aí sim, quando você se tornar um homem espiritual, aí você tem condições de entender todas as coisas que nós estamos falando aqui. Então é uma diferença brutal. O homem natural não aceita as coisas de Deus. O homem espiritual compreende tudo, obedece tudo, pratica tudo. Então não adianta você querer obedecer a palavra de Deus se você ainda é um homem natural, meu querido. Isso é muito sério, isso é muito importante. É óbvio que os pseudos crentes vão dizer que são pessoas espirituais. Claro, ninguém vai admitir que não é espiritual. Mas as perguntas são: você tem aceitado, entendido, obedecido a palavra de Deus? Isso porque o homem e a mulher natural não aceitam as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Quando eu vejo aquela passagem lá, que pela fé, Abraão foi para um lugar que ele não sabia, onde ele ia receber uma herança, e ele foi sem saber para onde ir. Meu amado, isso é uma doideira. O homem natural não aceita isso nunca. Se mesmo sabendo para onde você vai, como você vai, com quem você vai, você reluta. Você, muitas das vezes, não vai. Agora imagina você ir para um lugar que o Senhor ainda vai te mostrar. Isso é uma doideira.
mas é a diferença do homem natural para o homem sobrenatural. Agora, tem um detalhe importante, querido. E a pessoa, ela não entende, não é porque ela não quer. Ela até gostaria de compreender, mas a palavra é assim, ó, e não podem entendê-las, as palavras, porque elas se discernem espiritualmente. E quem não nasceu de novo está morto espiritualmente. Isto é fato, não é história inventada. Então, para compreender a Bíblia, para conhecer os princípios bíblicos, você precisa se tornar um homem espiritual. Ou seja, você precisa nascer de novo. Todavia, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele tem a mente de Cristo. E você, meu amado, minha amada, também tem a mente de Cristo? Gente, agora deixa ele falar um pouco sobre a mente de Cristo. Não é que você vai abrir a sua cabeça e pôr uma Bíblia lá dentro. Não. A mente de Cristo não está na nossa mente. A mente de Cristo tem que estar no nosso coração. Você lê a palavra, ouve a palavra e coloca no seu coração. Aí, qualquer momento que você precisar dela, você vai lá e puxa. Ela está arquivada, ela está guardada. Então, a grande pergunta é o seguinte: quando você estiver diante de uma situação, que você tem que tomar uma decisão, uma resposta, você faça a si mesmo a seguinte pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria nessa situação? Agora aí, meu querido, mais do que nunca, você precisa ter a atuação do Espírito Santo, lhe guiando, lhe orientando, lhe fazendo lembrar passagens bíblicas que diz respeito ao assunto que você está estudando, porque isso aí não é sabedoria humana, é sabedoria divina. Então, ter a mente de Cristo é submeter a Cristo todos os seus pensamentos. Há uma palavra lá em 2 Coríntios que diz que nós precisamos levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo para saber se nós estamos no caminho certo ou se nós estamos em religião. Então, veja só, você precisa exercitar a mente de Cristo que está no seu coração, que está na sua Bíblia, que está na pessoa do Espírito Santo. Então, se você conseguir discernir a palavra pela Bíblia, pelo Espírito Santo, aí sim você pode dizer que você tem a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo não está inserida na sua mente. A mente de Cristo está na Bíblia, está no seu coração, quando você grava as coisas que você estuda nas Escrituras. Então, veja só, é muito importante você exercitar a mente de Cristo para as suas tomadas de decisão. Só que isso, amado, não funciona automaticamente. A mente de Cristo não está implicitamente ligada à nossa mente. Ela está no seu homem interior, no seu espírito. Então, quando você precisar usar a mente de Cristo, vamos para os próximos versículos. Então, veja só, nós precisamos, acima de tudo, buscar a revelação, a resposta, através do Espírito Santo de Deus, que habita em você. Aí o Espírito Santo vai te dar a resposta e você vai tomar a sua decisão acertada naquilo que você estiver questionando. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de pregar a Tua palavra tão importante para os corações. Pai, naquilo que eu não fui capaz de mencionar para trazer clareza, para explicar, para esclarecer todas essas verdades, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa estar instruindo, capacitando, orientando, fazendo lembrar, concluindo essa ministração para que o assunto seja totalmente resolvido da parte dos nossos amados. A Ti, Pai,
te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus.